Porém Micaias disse: vive o Senhor, que o que Deus me disser, assim falarei. Senhores e senhoras, aleluia, receba os meus sinceros cumprimentos nesta noite e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine no lar e no coração de todos vocês nesta noite. Eu sou o pastor Benedito, este é o grupo de missão Geração Eleita, canal pelo qual nós levamos a gloriosa e santa palavra de Deus até o teu encontro, até o teu lar, ao seio da sua família. Glória a Deus! Muito bem, nesta noite eu estou aqui com uma passagem bíblica contida no livro de 2 Crônica, capítulo 18, onde a Bíblia fala de dois reis, glória a Deus, Acabe e Josafá. Dois reis que fizeram alianças, glória a Deus, e tinham um certo grau de parentesco, e um certo determinado dia, Josafá foi até Acabe em Samaria, glória a Deus, lhe fazer uma visita. E foi ele com uma grande comitiva, louvado seja Deus, e ele foi muito bem recebido por Acabe, o qual preparou para ele grandes banquetes, com ovelhas e novilhas, louvado seja o nome do Senhor, e a festa estava grande, e no meio daquela comelança, no meio daquela alegria, Acabe se lembrou de uma terra que eles tinham perdido há um determinado tempo atrás para os assírios, louvado seja o nome do Senhor, e então ele diz: poxa vida, nós perdemos essa terra e estamos sossegados, estamos tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Aí ele vira para Josafá e diz: Josafá, você irá comigo a essa peleja para tomarmos de volta Ramote de Gileade? Josafá disse: claro que sim, Acabe, eu serei como você, e os meus homens serão como os seus homens. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Acabe disse: olha, consulte ao Senhor, para que nós tenhamos mais firmeza na nossa peleja. E então Acabe reuniu 400 profetas, e todos profetizavam de uma mesma voz: sobe, porque Deus entregará na sua mão. Bom, muito bem. Aí Josafá, rei de Judá, ouvindo aquilo, ficou assim um tanto, desconfiado. Ele disse: não há ainda um homem de Deus que nós possamos consultar? Acabe disse: há um homem chamado Micaia, mas eu o aborreço, porque ele não fala de mim nada bom, só coisas má. Josafá ainda disse: não diz assim ao Senhor. Então Acabe imediatamente pega um eunuco e fala: olha, vai buscar a Micaia lá na prisão e traz para mim. Glória a Deus. Então o eunuco, o mensageiro, foi buscar Micaias, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chegou lá, falou para Micaia: olha, Micaia, todas as palavras dos profetas que profetizam lá diante de Acabe, só fala para ele coisas boas. Seja, porém, a tua como a uma deles. Louvado seja Deus. Foi como eu já disse aqui, Micaias disse: glória a Deus. Porém, Micaia disse: vive o Senhor, que o que Deus me disser, assim falarei. Muito bem, e chegaram então até diante de Acabe, e Acabe perguntou para o profeta, aleluia, vindo pois ele ao rei, este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E o profeta fez assim falou lá, da seguinte maneira: e ele disse: subir e triunfará, e eles serão dados nas vossas mãos. Só que o rei percebeu que ele não estava falando a verdade. Então o rei disse para ele: até quantas vezes conjurarei-te, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então foi quando no versículo de número 16 aqui o profeta Micaias disse: então disse ele:
vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Aleluia! Então disse o Senhor, eis que não tem Senhor, torne-se cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Pois é, meus amados irmãos, o que eu queria que nós entendêssemos com esta palavra é uma só. Aqueles dois reis, eles fizeram uma aliança e se juntaram ali para ir a uma peleja, louvado seja o nome do Senhor. E o rei Acabe tinha ao seu dispor 400 homens profetas, aleluia, que comia com ele em sua mesa. Por quê? Porque era homens profeta que só profetizava coisas boas para o rei. Podemos dizer assim, só profetizava mentira, louvado seja o nome do Senhor. E o engraçado que eu quero fazer aqui um parênteses aqui, é o seguinte, que hoje em dia, quem fala a mentira, quem fala engano, muitas das vezes é bem aceito no seio da igreja, é bem aceito no ministério. Por quê? Porque só fala coisas bonitas, só fala coisas boas. Mas quando a pessoa fala a verdade, aleluia, ele é desprezado, ele é humilhado, ele é massacrado, ele é sustentado com água da angústia e com pão de amargura, louvado seja o nome do Senhor. E é exatamente a figura do que nós vemos nesta lição, nesta passagem bíblica de 2 Crônicas, capítulo 18, entre Acabe e Josafá. Aleluia, eles consultaram ao Senhor, porém os profetas que estavam disponíveis para falar, todos falavam mentira, louvado seja o nome do Senhor. E o verdadeiro estava preso, louvado seja o nome, lá definhado, maltratado, mal alimentado. Por quê? Porque falava a verdade. Hoje em dia não é diferente, meus amados. A pessoa, aleluia, que fala bonito, mas não a verdade santa e genuína do Senhor, está em alta, enquanto aqueles que falam a verdade estão rejeitados, estão expelidos muitas das vezes do meio da sociedade. Ninguém quer ouvi-lo, mas ele fala a verdade. A verdade é que, aleluia, o profeta Micaia foi notificado pelo eunuco, o enviado para lhe buscar, que os mensageiros de Acabe falavam só coisa boa, glória a Deus. Então o profeta já disse logo o seguinte, olha, vive o Senhor, que o que Deus me mandar, isso falarei. Mas quando ele chegou diante de Acabe, ele fez uma espécie de brincadeira e disse assim, sobe sim e você vai triunfar. Eles serão todos dados nas vossas mãos. Só que o rei Acabe já percebeu que ele não falou a verdade. Então o rei Acabe pediu dele a verdade e ele abriu a sua boca dizendo, então disse, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. Então disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne-se em paz para casa. Glória a Deus. Muito bem. Aí o rei falou para Josafá, você está vendo aí? Não disse para você que ele não fala para mim coisas boas de jeito nenhum, que só fala coisas más? Não, ele não falou coisas más. Era o coração de Acabe que era mau. Aleluia, eram as atitudes de Acabe que era mau. Era o caráter, o equilíbrio de Acabe que era um rei mau. Louvado seja Deus. Então, para quem é mau, não se pode falar mentira, não se pode falar coisa boa, tem que falar a verdade, para ver se ele por acaso toma uma posição. E foi o que o profeta Micaias disse, aleluia, vocês vão ser derrotados, aleluia, vocês não vão ter vitória,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi maltratado, foi ferido pelos profetas que estavam ali diante do rei. Foi ferido mesmo na face. E então o que acontece? Mas ele falou a verdade. Se você for analisar esse texto bíblico, você vai ver que, aleluia, tanto Acabe como Josafá quase morreu. Josafá, por quê? Porque fez aliança com uma pessoa desviada da presença do Senhor. Tome cuidado com quem você faz aliança. Tome cuidado com quem você, aleluia, bota toda a sua confiança. Tome cuidado com quem você bota para sentar, aleluia, aí no púlpito da tua igreja. Tome cuidado com quem você bote para falar. Muitas das vezes você tem rejeitado pessoas que são verdadeiras e tem botado à frente do trabalho, à frente da obra, pessoas que falam bonito, mas não tem a verdade santa e genuína de Deus. E nesta noite que você possa, aleluia, parar para pensar, louvado seja o nome do Senhor. O que adianta uma igreja crescer falando a mentira? O que adianta uma igreja crescer no engano? O que adianta? O que adianta isso? Então, meus queridos e amados irmãos, e que adianta você estar massacrando muitas das vezes um obreiro teu só porque ele fala a verdade? Só porque ele fala a verdade, ele é o último que fala. Ele é o último que tem uma oportunidade para dar uma saudação. Isso está acontecendo muito em nossos meios, meus amados. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Glória a Deus, naquela guerra, Acabe foi ferido, Acabe foi morto, porque desobedeceu a voz do Senhor. E quantos hoje em nossos dias estão mortos espiritualmente, são cadáveres ambulantes, cadáveres andantes, por quê? Porque não vive a verdade de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito de Deus possa verdadeiramente te despertar deste sono e te pôr de pé. Glória a Deus. Aqueles que gostam deste canal, Grupo de Missão Geração Eleita, inscreva no nosso canal, adicione o sininho para ser notificado de todas as nossas publicações. Aleluia, compartilhe os nossos vídeos, glória a Deus, e deixe o seu like, que isso é muito importante para nós que, aleluia, trabalhamos com rede social. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus melhor fala em teu coração.